Eu quero compartilhar hoje com os irmãos uma palavra, né, que está no livro de Atos. Né? Vamos ler o livro de Atos. Atos capítulo 1 e versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Vamos ler ainda também em Atos, mesmo livro de Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 42. Atos 2, 42 em diante, 42 ao 47. Atos 2, do 42 ao 47. Que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Pai querido, nessa noite nós queremos te louvar, te engrandecer o nome, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia ela dura para sempre. Queremos te louvar já por esse momento da leitura da tua palavra, a leitura devocional que foi feita nessa noite, por essa palavra lida agora, pelas orações já feitas, Senhor. Nós queremos te agradecer pela vida de cada um dos teus filhos, que nesse momento se encontra nessa sala de oração. Queremos te agradecer. E que nessa noite o Senhor, através do teu Espírito Santo, ministre a tua palavra nos nossos corações. E que nós venhamos sair daqui nessa noite, desse momento de vigília, desse momento de oração, regozijado pelo Senhor ter ministrado, ter falado conosco. Pois eu creio que todas as vezes que nós estamos na tua gloriosa presença, nós não saímos da mesma maneira que chegamos, pois o Senhor tem poder, através da tua palavra, de nos moldar, de nos transformar, para a honra, glória e louvor do teu nome. A ti nós oramos e agradecemos, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Nessa noite, eu quero conversar com os irmãos um pouco sobre esta palavra, falar um pouco sobre a missão da igreja, né? E às vezes eu fico pensando que a igreja de hoje, ela não pode se esquecer de estar olhando para a igreja primitiva, né? A igreja primitiva, no livro de Atos, tem muito que nos ensinar, tem muito que nos ensinar. O livro de Atos é um livro belíssimo, que nós aprendemos muito. Eu lembro de um fato que aconteceu com uma determinada pessoa. Essa pessoa estava passando um momento muito difícil, né? Muito difícil da sua vida. E chegou algumas pessoas para visitá-la, mediante a situação, e naquele momento, uma daquelas pessoas que chegou para visitar aquele irmão, quando o irmão passou a situação, passou o caso, né? Era uma pessoa a pessoa que veio visitar era uma pessoa bem-sucedida financeiramente. Na verdade, dentro de um contexto, tinha condições de fazer alguma coisa, mas a palavra que aquela pessoa que veio visitar disse foi: é uma pena que nós não estejamos mais na igreja primitiva, né? Porque ele lembrou do que a igreja primitiva fazia, ele lembrou do que a igreja primitiva praticava, né? E uma das coisas que ela praticava era exatamente
o contexto da comunhão, da unidade e da ajuda mútua, né? Uns ajudando os outros. E naquele momento ele disse, que pena que nós não estamos na igreja primitiva. Isto é, em outras palavras, a realidade é que eu não vou te ajudar, né? Ou que por alguma forma eu não poderia te ajudar. Então, olhando para esse contexto da igreja primitiva, eu quero falar exatamente da missão da igreja, né? Dentro de um contexto geral. Quando nós olhamos o livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, nós vemos ali uma palavra, né, do Senhor de instrução para os discípulos, de instrução para todos aqueles que ali estavam. Vai dizer a Bíblia que aproximadamente estavam ali reunidos quando veio o Espírito Santo, aproximadamente 120 pessoas. Mas Jesus ali, ele falara para os discípulos, porque o propósito de Jesus era que a igreja ela viesse dar continuidade ao projeto de Deus, viesse dar continuidade ao projeto de Deus. Os discípulos já tinham sido treinados, né, por Jesus Cristo. Eu acredito e creio dessa forma que durante o período em que Jesus esteve com os discípulos aqui na terra, eles estavam sendo treinados. Estavam sendo treinados para dar continuidade à missão. É tanto que hoje nós vemos, né, o mundo sendo alcançado, né, as vidas sendo alcançadas, nós fomos alcançados, né, nós fomos alcançados, exatamente porque aqueles homens entenderam a missão, compreenderam qual era o projeto de Deus, né, para a humanidade e para as suas vidas. E ali o Senhor disse que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que viesse sobre eles o Espírito Santo. E quando eles fossem cheios do Espírito Santo, eles iam sair para testemunhar. Eles iam testemunhar em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Então eles tinham essa missão. E nós vemos que aqueles homens obedeceram ao Senhor. Uma coisa importante é quando nós ouvirmos a voz de Deus, quando nós ouvirmos a instrução do Senhor, não devemos deixar de obedecer, de fazer aquilo que o Senhor tem nos mandado. E aí eu quero pegar um propósito da palavra de Deus, já no livro de Mateus, capítulo 28, e versículo 19, quando ele diz que nós devemos ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando a guardar tudo aquilo que ele vos tem mandado, e batizando com o Espírito Santo. Né, batizando, melhor dizendo, batizando e ensinando tudo aquilo que ele tem mandado. Então, a palavra de Deus nos ensina para nós pregarmos, para nós levarmos a palavra de Deus. Então, o Senhor não está pedindo, ele está mandando. Então, quando Deus manda os discípulos ficarem em Jerusalém, eles obedecem. E quando eles obedecem, o que é que acontece, irmãos? Literalmente se cumpre o que Jesus havia falado. O que Jesus havia dito, que eles deveriam permanecer até que eles fossem cheios do Espírito Santo. E quando aqueles homens, aquelas pessoas que ali estavam, foram cheias do Espírito Santo, nós vemos que começou um mover extraordinário de Deus com relação à igreja. E aí nós observamos que no contexto anterior desse texto que eu li, do livro de Atos, capítulo 2, nós vimos a descida do Espírito Santo, onde todos eles foram cheios. E ali, queridos, começa, né, na missão da igreja o propósito da evangelização, de alcançar vidas. Aquelas pessoas que ali estavam, diz a Bíblia, que eram pessoas de várias nacionalidades, de vários lugares. Eles ouviram os discípulos falarem em sua própria língua, diz a Bíblia, das grandezas de Deus. Então ali começa, na verdade, o projeto de Deus, isso é, os discípulos agora cheios do Espírito Santo. Né? Homem como Pedro, que anteriormente havia negado Jesus 3 vezes, agora se levanta e começa a dizer para aquelas pessoas que muitas delas não entenderam o que aconteceu. Né? Ficaram ali sem entender porque, na verdade, aqueles que não entenderam estavam com o coração fechado para aquilo que Deus estava ministrando. E zombaram dizendo que muitos daqueles homens ou que aquelas pessoas estavam embriagadas. Agora, querido, se levanta Pedro, e aí a Bíblia agora diz cheio do Espírito Santo e começa, na verdade, a dizer o que estava acontecendo. E faz uma referência ao livro de Joel,
O que estava acontecendo é o que estava escrito na palavra de Deus, é o que estava escrito na palavra de Deus que iria acontecer. E ele começa a dizer que aquilo que aconteceu foi exatamente uma manifestação do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que quando Pedro ele começa a ministrar, quando Pedro começa, na verdade, a falar das coisas de Deus, quase 3.000 vidas aceitam a Jesus como Salvador. Compreende, na verdade, quem é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É interessante, irmãos, que quando nós olhamos no contexto da missão da igreja aqui, a igreja já começa de uma forma extraordinária. Às vezes a gente está numa luta diária, né, numa luta constante para evangelizar, para ganhar uma vida. Ali já começa com aproximadamente 3.000 almas. É interessante, irmãos, que a gente não consegue mensurar literalmente o que foi que aconteceu. Uma igreja que estava ali pequenininha, com aproximadamente 120 pessoas, agora agrega a essa igreja quase 3.000 pessoas e começa a ser instruídas pelos discípulos, né, aqueles que estavam para cumprir a missão. Agora Pedro começa, na verdade, ali, né, literalmente, a igreja primitiva. Começa a igreja primitiva naquelas circunstâncias. Quase 3.000 almas. Interessante, irmãos, que a Bíblia começa a mostrar que aquelas pessoas não só se converteram, mas aquelas pessoas, elas foram impactadas com a presença gloriosa de Deus. As suas vidas começaram a mudar literalmente. Quando a gente olha nesse contexto aqui que eu li, de Atos capítulo 2, versículo 42, o que acontecia com aquele povo? Quando a igreja diz, quando a Bíblia diz, irmãos, que eles perseveravam, eu quero acreditar que não era um grupo pequeno que perseverava. Não era apenas algumas pessoas daquelas que haviam se convertido. Eu quero entender que era toda a igreja, todos aqueles que haviam se convertido. Eles perseveravam, diz a palavra de Deus. Eles perseveravam. E diz a Bíblia, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, eu digo que a igreja, né, a igreja contemporânea, ela deve olhar para a igreja primitiva, porque a igreja primitiva traz vários ensinamentos. Né? Quando a gente fala de missões, hoje nós vemos que quando eu falo dessa forma, não é porque eu sou velho, eu costumo dizer isso, mas eu sou de um tempo que a gente, em cultos de missões, em conferências missionárias, a gente via homens, mulheres, jovens se entregando ao Senhor, se entregando ao propósito de Deus para fazer missões. Havia um ardor maior por missões no coração da igreja. Hoje, o que nós vemos muitas vezes é falta de material humano para fazer missões, falta de material humano para evangelizar. Eu estava conversando agora essa semana, fazendo uma visita na casa de algumas pessoas, e aquelas pessoas que estavam ali comigo dizendo da seguinte forma: pastor, a igreja, né, ela participava de outra igreja em outra cidade que ela estava, e lá naquela cidade pequena, né, o propósito era diferente, parece que a gente tinha um ardor maior, e aí as pessoas começam a dizer de si mesma: hoje, na verdade, eu não sou mais a mesma pessoa, hoje nós estamos mais em busca daquilo que é para nós, do que daquilo que é para o reino, hoje parece que nós já não entendemos mais qual é a verdadeira missão da igreja. Quando eu falo a missão da igreja, é a minha missão, parece que eu já não sei mais qual é a minha missão, para quê e por quê e para que eu fui chamado. Então, a gente às vezes confunde essas coisas, a gente não consegue entender. Então, nós olharmos para a igreja primitiva, o povo perseverava, o povo tinha alegria, o povo tinha, né, o contentamento de estar na presença de Deus. Né? E quando eu olho para esse texto, diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam no ensinamento da palavra de Deus, irmãos. Eles perseveravam no ensinamento da palavra de Deus. Irmãos, eu costumo dizer que eu acho que nunca houve uma geração como a nossa geração, com tanta oportunidade de comer a Bíblia, de se alimentar da Bíblia, mas também nunca houve uma geração com tanta oportunidade de comer a Bíblia, de se alimentar da Bíblia, e que não se alimenta da palavra de Deus. Nós fizemos agora um desafio aqui na igreja, para nós lermos o Novo Testamento em 90 dias.
ler o Novo Testamento em 90 dias. Porque tem pessoas que já têm 90 anos e não leram a Bíblia toda e não leram o Novo Testamento, irmãos. Lê a Bíblia de forma esporádica, algum versículo ali, um versículo acolá. Usa a Bíblia como aquela caixinha de promessa. Vai os irmãos dizer que eu sou velho mesmo, ainda sou do tempo da caixinha de promessa, mas não é isso. É porque há pessoas que ainda usam a Bíblia como se fosse aquelas caixinhas de promessa. Deus só fala aquilo que eu quero ouvir, Deus só ministra aquilo que eu quero ouvir. E isso não é real. Deus fala conosco da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer, para nos tratar da forma que Ele quer, porque Ele quer, na verdade, que nós sejamos pessoas transformadas pela Sua palavra. Então, algumas pessoas estão vivendo praticamente dessa forma. E aí, o que é que acontece? A gente começa aquela motivação, nós vamos ler a Bíblia. E aí a gente vê no grupo específico que eu coloquei para esse propósito, lendo a Bíblia e colocando os textos, e já li isso, e já li aquilo. Mas, de repente, irmãos, a gente vê que vai acumulando. Irmãos, 2 capítulos por dia. Às vezes, 3 capítulos por dia nesse cronograma. E aí o que é que acontece? Deixa um capítulo para amanhã, deixa o outro para depois. Mas é assim, depois eu vou recuperar. Recupera não, irmãos. E aí onde nós percebemos que não há perseverança nas coisas de Deus. Não há perseverança nas coisas do Senhor. Muitas vezes nós dizemos, o Senhor é a minha prioridade, mas aonde é a sua prioridade? Nós aqui, irmãos, que estamos aqui nessa noite, se nós olharmos durante a semana, se nós olharmos durante um mês, o que foi que nós fizemos para nós mesmos e o que foi que nós fizemos para o Senhor? Para quem nós dedicamos mais o nosso tempo? Para nós ou para Deus? Então, quem é, na verdade, a nossa prioridade? A Bíblia está dizendo que eles aqui perseveravam na doutrina dos apóstolos, isso é, no ensinamento da palavra de Deus. Eles perseveravam no ensinamento da palavra. E o que é, irmão, que nos transforma? É o ensinamento da palavra de Deus. É o ensinamento. Quando nós estamos sendo orientados pela palavra, ensinados pela palavra, a nossa vida é totalmente diferente. O nosso comportamento é outro, as nossas atitudes são outras, a nossa linguagem é outra, a nossa maneira de convivência com as pessoas é outra, a nossa vida com Deus é outra. Há, na verdade, um relacionamento com Deus, porque o que nos leva a ter um relacionamento real com Deus é a palavra de Deus. É quando nós conseguimos, irmãos, não só orar, mas é quando nós conseguimos orar e ouvir Deus falar. E ouvir Deus ministrar aos nossos corações. Irmão, nós estamos vivendo momentos na nossa vida, que nós só temos tempo de falar com Deus. É por isso que muitas vezes nós tomamos decisões precipitadas e até mesmo erradas, porque nós só temos, na maioria das vezes, o tempo de falar com Deus. Mas eu quero dizer para você nessa noite, Deus não quer só nos ouvir, Deus quer falar conosco. Deus quer ministrar aos nossos corações. Mas como é que Deus ministra aos nossos corações? Através da sua palavra. E não é abrindo a Bíblia como caixinha de promessa, mas é lendo a Bíblia sistematicamente todos os dias que Deus vai ministrar aos nossos corações. Eles, irmãos, perseveravam na doutrina, perseveravam, né, na Bíblia, perseveravam na palavra de Deus, ouvindo, na verdade, o que os apóstolos tinham para ensinar. Qual era a consequência disso? Comunhão. Comunhão. Porque a palavra de Deus nos ensina a termos comunhão uns com os outros. A palavra de Deus, ela nos diz que nós devemos amar uns aos outros. Mas a Bíblia não só diz que nós devemos amar. O Senhor não só diz que nós devemos amar. O Senhor diz que é mandamento. Ele manda nos amar. E esse mandamento, vivido por aqueles que obedecem a Deus e que vivem a palavra do Senhor, não é amar só aquele que nos ama. A Bíblia já diz que é fácil demais nós amarmos quem nos ama. Né? Tem essa reciprocidade. Eu amo fulano porque fulano me ama. É a coisa melhor do mundo. Mas Jesus vem ensinar diferente. Jesus vem nos ensinar a amar até mesmo os nossos inimigos. E quantas vezes, irmão, nós percebemos na igreja pessoas que não se amam. Pessoas que não se amam, verdadeiramente não se amam. Mas o Senhor está dizendo que naquela igreja que perseverava na doutrina, isso é, nos ensinamentos de Deus, eles tinham comunhão
né? Eles viviam a doutrina e viviam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quando nós estamos na doutrina, quando nós estamos na palavra de Deus, nós temos comunhão, mas nós também temos prazer na oração. Nós temos prazer na oração. Eu não sei, irmãos, na sua igreja, como é que funciona as orações. O dia de oração. O dia de oração da igreja, como é? A igreja é mais cheia do que no domingo, né? Nas orações, na igreja de vocês. Mais cheia do que no domingo, né? Mais cheia do que qualquer outro evento da igreja. Olha, hoje, irmãos, tem culto de oração na igreja. A gente lá, antes de abrir a igreja, já tem uma fila de irmãos na igreja esperando para orar. É assim aí? Porque aqui não é não, irmãos. Aqui não é não. Aqui é o mínimo de pessoas que vêm para o culto de oração. Mas o que é isso? Eu costumo dizer que o culto de oração era para ser um culto, não é, muito maior do que o culto do domingo. Era para ter uma presença mais massiva do que no domingo, mas não é a realidade. Não é a realidade. E eu falo assim porque eu entendo e eu vejo em algumas igrejas que não é só na nossa igreja, mas é na maioria das igrejas. Irmãos, por que muitas vezes nós sabemos que a Bíblia diz, a Bíblia mostra que Deus ele tem prazer de ouvir a voz do justo. A Bíblia diz que ele não está com os ouvidos tapados para que não nos possa ouvir, nem com a sua mão encolhida para que não nos possa ajudar, mas ele está com seus ouvidos abertos, a sua mão estendida para nos abençoar. Mas quando é que acontece esse mover de Deus, irmãos? É quando a igreja ora. É quando a igreja ora. Né? Eu fico maravilhado por essa proposta, né, que veio aí do coração de Deus, para essa vigília, para esse ministério da vigília, né? Porque na vigília se ora, na vigília se busca a Deus, na vigília orienta as pessoas a orarem. Então, esse é o propósito de Deus, é que nós venhamos estar orando, pois é através da oração. Não existe outro meio de nós falarmos com Deus, a não ser através da oração. A não ser através da oração. Mas talvez se eu perguntar aqui nessa noite, né? Nessa noite, como é que está a tua vida de oração? Quantas vezes você já orou, né? Hoje, quantas vezes você orou durante a semana? Quantas vezes você parou para orar durante X tempo? Como é, na verdade, a tua vida de oração no sentido de organização para você dizer assim, esse tempo aqui eu não abro mão. Eu não abro mão desse tempo de oração. Eu não sei se eu compartilhei com os irmãos da outra vez que eu tive aqui com vocês sobre um pastor que orava, né, rotineiramente 2 horas de oração por dia. Ele orava de 7 a 9 horas da manhã e de repente chega uma pessoa na casa dele e a pessoa que trabalhava na casa disse, olha, o pastor está orando. Ele disse, não, mas chama o pastor que eu quero conversar com ele. E ele disse, olha, ele não gosta muito de ser incomodado nesse momento. Não, mas chama que eu tenho algo importante para dizer para o pastor. E aí a pessoa foi lá, chamou o pastor saiu do seu momento de oração, né? Na verdade, provavelmente estava até orando por aquele abençoado também. E aí, quando o pastor chega, ele diz assim, pastor, já que o senhor está sem fazer nada, eu quero convidar o senhor para fazer uma visita comigo. Irmãos, quantas vezes nós pensamos que a oração é para ser um momento quando nós não temos o que fazer? Irmãos, é tão de um jeito com relação à oração, que às vezes tem pessoas que estão precisando de alguma coisa, às vezes até algo material, às vezes até algo financeiro. E você, às vezes, não pode ajudar aquela pessoa. E ela liga para você, ou manda uma mensagem, e você diz assim, meu irmão, vou orar por você. Irmãos, aquela pessoa, em vez de ficar alegre, feliz, ela fica entristecida. Ela fica triste porque ela queria algo palpável, ela queria algo concreto. Ela queria algo que ela pudesse pegar, talvez se ela pudesse dizer para a gente, olha, eu preferia que você me desse alguma coisa do que orar. E eu já falei para diversas pessoas, quando você conversar com alguém, ou mesmo que você precise de alguma coisa, alguém disser assim, eu vou orar por você, saiba que essa pessoa vai fazer a coisa mais importante que ela poderia fazer. A coisa mais importante que ela poderia fazer é orar. E muitas vezes nós desprezamos, irmãos, o contexto da oração. Porque nós não temos, às vezes, como a coisa mais importante, pois é a oração que vai mover a mão de Deus.
Você pode até não ter como ajudar, como abençoar aquela pessoa fisicamente, materialmente falando, mas você está falando com Deus que tudo pode, que é o dono da prata e do ouro, que move o céu e terra para abençoar os seus. Então, quando alguém diz assim, eu vou orar por você, dê glória a Deus, dê glória a Deus, porque vai mover a mão de Deus em seu favor. Vai mover a mão de Deus em seu favor. A Bíblia diz, irmãos, que aquele povo, como eu falei, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. E outra coisa, irmãos, em cada alma havia temor. Em cada alma havia o temor de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Às vezes tem pessoas hoje que às vezes nem agem com sabedoria porque não tem o temor de Deus no seu coração. Mas o que era que trazia o temor de Deus no coração e na vida daquelas pessoas? Era o conhecimento da doutrina, era o conhecimento da palavra de Deus. Era porque eles estavam sendo doutrinados pela palavra. E a palavra de Deus, irmãos, nos ensina o temor de Deus. Não é ter medo de Deus, com medo de Deus castigar, de Deus fazer alguma coisa. Eu conheci uma pessoa que dizia assim, olha, eu estou na igreja, eu sou crente porque eu tenho medo de Deus me mandar para o inferno. Irmãos, o nosso Deus não é carrasco. O nosso Deus é um Deus cheio de amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Então Deus, ele não é um Deus que castiga, mas ele é um Deus que abençoa. Agora nós devemos entender que servimos a ele, mas nós não temos liberdade absoluta. E eu nem queria liberdade absoluta, porque às vezes quando alguém tem liberdade absoluta, sempre vai fazer besteira. Deus nos dá liberdade, Deus nos mostra o caminho, Deus nos ensina, Deus nos dá total liberdade, mas tem algo que Deus diz assim, você só pode ir até aí. E nós devemos glorificar a Deus por isso. E devemos temer a Deus não por medo de Deus, mas porque nós o amamos. Quando nós amamos alguém, nós não queremos entristecer. Quando nós amamos alguém, nós não queremos machucar. Quando nós amamos alguém, nós fazemos de tudo, irmãos, para fazer essa pessoa feliz. E o temor do Senhor nos leva a fazer isso. Não porque nós temos medo de Deus, mas porque nós o amamos. E a Bíblia diz que em cada alma, vamos lembrar aqui, cada alma, juntando aí quase 3.000 com os outros que tinham, era uma igreja grande. A Bíblia está dizendo, em cada alma havia temor. Aquele era um povo que tinha temor de Deus. E diz a Bíblia, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. A igreja, irmãos, que está respaldada no contexto da vontade de Deus. Uma igreja que está na doutrina. Uma igreja que tem comunhão. Uma igreja que ora. Uma igreja que tem temor. Vai acontecer também milagres. Vai acontecer milagres. E sabe de uma coisa? Deus faz o milagre acontecer, ele torna notório, porque não é para a glória de homens, ele torna notório para que o nome dele seja glorificado. Ele faz para que o nome dele seja glorificado. É isso que Deus faz. Então, em cada alma havia temor e havia sinais e prodígios que eram feitos no meio daquela igreja. E diz mais, todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Tinham tudo em comum. Eles se pareciam, as atitudes, a maneira de ser, a forma de se comportar, eles tinham tudo em comum, diz a palavra de Deus. A tal ponto, irmãos, que diz a Bíblia, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Irmãos, e eu creio que eles faziam isso, por quê? Porque eles estavam respaldados na palavra de Deus. Eles estavam servindo a um Deus que ensina a amar uns aos outros, que ensina a ajudar uns aos outros. Então, ajudar uns aos outros, servir uns aos outros, não é uma atitude, né, qualquer, é uma atitude de cristão. É por isso que a igreja ela tem que se comportar dessa forma. Ela tem que se comportar dessa forma. E eles viam a necessidade de uns aos outros e vendiam em tudo comum. E a Bíblia vai dizer que, eu entendo que não eram obrigados. Olha como isso é interessante. Eles não eram obrigados a fazer aquilo. Ah, você tem que vender isso, você tem que fazer. Não eram obrigados. Eles não eram obrigados. Por que, pastor, que o senhor está dizendo isso? Porque lá no capítulo 5 de Atos, quando Ananias e Safira chegam e inventa aquela mentira toda, Ananias mente, combina com Safira para mentir também. Quando chega que mentiu, né, eu costumo dizer, pela mentira, quando Pedro diz, tu não mentiste aos homens, mas mentiu ao Espírito Santo, a Bíblia diz que ele cai durinho. E aqui no sertão, no Nordeste, a gente diz, caiu durinho da Silva, né? Caiu durinho da Silva, porque mentiu.
O apóstolo disse, vendido não estava no teu poder, vendido não era teu, por que você veio mentir? Por que você está mentindo? Então, a consequência daquela mentira foi literalmente a morte. Então, eles não eram obrigados a fazer isso. Eles faziam isso porque eram voluntários. Eles queriam ter esse momento. Eles viviam nessa comunhão, nessa proposta de Deus. Irmãos, quando a igreja está vivendo a palavra de Deus, é uma igreja diferente. É uma igreja diferente. É uma igreja que ninguém olha para o outro com um olho diferente. É uma igreja que não há maldade, né? É uma igreja que não tem um amor fingido. Não, é uma igreja verdadeira. Irmãos, uma vez eu passei uma experiência tremenda. Eu fui para uma igreja, tá havendo um projeto nessa igreja, e eu viajei daqui para Fortaleza, né? Na verdade, foi nem daqui, foi de outra cidade que eu estava pastoreando. E eu fui para Fortaleza para ver o que aquela igreja estava fazendo. Irmãos, eu fiquei tão impactado naquela igreja quando eu cheguei, que parece que eu fiquei meio abestalhado na época. Eu fui tão amado, ninguém me conhecia naquela igreja, mas eu fui tão amado, sabe aquele amor que você sente que você não consegue ficar só para você? Eu tenho um relacionamento abençoado com a minha esposa, mas foi tão do jeito, eu sempre digo para ela que eu amo, sempre, enfim, mas foi tão do jeito que eu não aguentei não. Eu liguei para ela e falei um monte de coisa, irmã, assim, coisa abençoada, que amava, que não sei o que, tal. E ela ficou assim, né, perplexa com aquilo tudo, aquela coisa toda, porque eu fui impactado, não tinha como eu ficar com aquele amor só para mim. Eu tinha deixado um obreiro para pregar a palavra, liguei para ele, motivei ele, foi algo assim, olha, Deus vai fazer. E comecei, aquela alegria era tanto no meu coração. E depois minha irmã, minha esposa, não tem aquela coisa que você fala e às vezes alguém fala e morre, o cara diz, rapaz, parece que estava sabendo que ia morrer porque fez isso, fez aquilo. Minha esposa diz, rapaz, foi uma coisa assim, sabe aquele negócio que parece que... Mas não é não, irmão, não foi isso não. Foi porque eu fui impactado com o amor que tinha naquela igreja. Eu fui impactado com o amor. Então, a igreja, quando vive isso, ela transborda, ela contagia as outras pessoas. Quem chega na igreja sente isso. Eu tenho dito muitas vezes, mas a igreja do Senhor tem que ser uma igreja saudável, porque lá fora as pessoas estão enfermas espiritualmente e tem que chegar num ambiente saudável. Porém, eu já vi pessoas dizendo, uma pessoa de uma outra igreja, de uma outra cidade, chegou para mim e disse assim, pastor, eu louvo a Deus porque eu sou crente. E quando eu fui descobrir como era a igreja, eu já era crente, porque se eu descobrisse como era a igreja que eu não tinha me convertido antes. Talvez você já ouviu alguém dizer isso. Às vezes é uma realidade, mas aquela igreja primitiva, ela estava vivendo algo extraordinário. Ela estava vivendo um mover do Espírito Santo de forma tremenda e poderosa. Tinham tudo em comum. E diz a Bíblia, diariamente perseveravam unânimes no templo. Tinham prazer de ir para a igreja, tinham prazer de estarem juntos. Não é só, irmãos, assim, quando nós ouvimos um texto, Davi disse, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É um texto belíssimo e às vezes a gente vê tantas pessoas falando. Mas olha como é, irmãos, a frequência na igreja, olha como é a dedicação na igreja, olha como é a presença das pessoas na igreja. Olha como é isso. Irmão, nós precisamos viver um tempo em que entendemos que esse momento coletivo na igreja, de adorar a Deus no templo, é um momento de adoração mesmo. Às vezes tem pessoas que estão literalmente na igreja, só de corpo, mas está fora da igreja, desconectado com Deus. Então que nós venhamos orar para que a igreja de hoje ela seja uma igreja transformada, uma igreja cheia da unção de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, uma igreja que siga e viva a doutrina. A Bíblia diz, irmãos, lá no livro de Mateus capítulo 7, versículo 24, aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, não é só ouvir a palavra de Deus, mas é ouvir praticar. Isso assemelha a um homem prudente e a um homem sensato. Aquelas duas casas foram construídas no mesmo local, porque a Bíblia diz que veio a chuva, que veio o vento, que veio a tempestade e bateu com ímpeto contra aquelas casas. A diferença daquelas duas casas estava na base, no alicerce, porque uma estava edificada e a outra estava construída na areia. Então, quando a casa é edificada em Cristo, vem vendaval, vem tempestade, vem situações, vem adversidade,
mais você está edificado na rocha, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a diferença. Vem para todos, mas a diferença está naqueles que estão firmados na rocha. Eles perseveravam, né? Eles perseveravam diariamente, unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E o versículo 47 diz, louvando a Deus, e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, quando a igreja ela está vivendo essa realidade, o propósito da igreja é crescer. Porque só Deus sabe, irmão, como é que está a igreja. Deus sabe como é que está o coração da igreja. Deus sabe como é que está a vida da igreja. E Deus realmente ele vai trazer pessoas para estar num lugar saudável. Então, é esse o propósito do Senhor. A Bíblia diz que eles louvavam a Deus e caía na graça do povo. Irmãos, quando eu olho para esse texto aqui, caía na simpatia, contando com a simpatia do povo, era algo de Deus, porque era um momento de início de perseguição ali. Jesus acabara de partir, né? Então era o início de perseguição, mas eles estavam lá, irmãos, e caía na simpatia do povo, e enquanto isso Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Nós não devemos, irmãos, estar, entre aspas, preocupadíssimos com aqueles que vão ser salvos. Nós devemos só fazer o nosso papel, cumprir a nossa missão, viver a palavra e pregar a palavra. Quem vai dar o crescimento é o Senhor da igreja. Ele é o dono da igreja. Nós devemos aproveitar, volto a dizer, encerro agora. Nós nunca tivemos, em geração nenhuma, as oportunidades e as ferramentas que nós temos em mãos para falar do amor de Deus e pregar o evangelho como nós temos hoje. Então, que Deus nos dê graça, que Deus nos capacite, nos fortaleça, nos dê ousadia e intrepidez, como Ele deu aos membros da igreja primitiva, para nós anunciarmos o evangelho. Que nós venhamos, sim, pregar esse evangelho, com muito amor pelas vidas. Eu costumo dizer, se nós não amarmos as vidas, nós não sairemos para pregar o evangelho. Só prega o evangelho quem ama vidas, quem entende a missão e quem ama vidas. Então, que Deus realmente nos dê graça e nos leve a olhar para esse livro de Atos. Eu não sei se os irmãos já leram assim, o livro de Atos, lendo, mastigando, vendo o que Deus está fazendo ali, vendo como Deus trabalhou, né? A gente vai ver coisas extraordinárias. Então, se vocês ainda não fizeram isso, eu diria até estudar o livro de Atos. Estudem o livro de Atos. E eu tenho certeza que a vida de vocês vai mudar dia após dia. Que Deus nos abençoe, Deus continue derramando graça. Mais uma vez, quero agradecer por esse momento muito importante, né, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmão Glabo.